Olá, shakespearianos do Shakespeare no Brasil, como vão? Carol Garré aqui de novo para fazer mais um Fala Shakespeare e retomar um assunto que eu deixei pendente lá no primeiro Fala Shakespeare da temporada que eu fiz, que é sobre atores shakespearianos, ou atores que fazem Shakespeare, atuam Shakespeare, vocês dão o nome que vocês quiserem. Que eu prometi, não cumpri, porque eu falei sobre outras coisas no meio do caminho, mas eu estou de volta para fazer isso. Eu queria explicar de onde eu tirei essa ideia de falar sobre esses atores e da onde está vindo essa pesquisa. A base dessa pesquisa, é claro que eu estou procurando em vários lugares, mas a base dessa pesquisa dos atores shakespearianos está vindo de um livro chamado The Great Shakespeare Actors, do autor Stanley Wells. E aí eu fiquei pensando, eu estava fazendo já sobre o primeiro ator, o Burbage, e aí eu fiquei, putz, mas eu vou falar, estou usando o livro do Stanley Wells como base. Eu acho que o Stanley Wells é uma pessoa super importante, acho que não tenho certeza, é super importante para o meio shakespeariano, a contribuição que ele dá neste meio é incrível, ele é uma pessoa incrível. Como que eu vou falar sobre algo que ele falou, usando o livro dele como base, sem falar sobre ele? Então, antes da gente começar a falar sobre o livro dele, os atores que ele escolheu para colocar nesse livro, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, hoje o vídeo é sobre Stanley Wells. Conhece Stanley Wells? Quem está na comunidade shakespeariana já há um bom tempo, provavelmente conhece. Quem está chegando agora ou está há algum tempo, mas não estuda muito essas publicações acadêmicas, vamos dizer assim, pesquisas, talvez não conheça tanto. Se você chegou agora e quer conhecer Stanley Wells, fique aí, porque é um cara com certeza muito interessante de se conhecer. E a obra dele é muito importante para o meio shakespeariano, independente se seja acadêmico, seja do teatro, não importa. É um cara que vale a pena você ler e estudar. Bom, Stanley Wells, ele é um estudioso shakespeariano, um professor shakespeariano, um escritor shakespeariano e um editor das obras de Shakespeare, ou seja, a vida dele gira em torno de Shakespeare. E ele fala sobre diversos assuntos da vida e da obra de Shakespeare. Ele não se limita a uma coisa só. Ele pega várias temáticas e estuda e vai atrás e lança livro e aí escreve um texto, põe na internet, dá uma entrevista, fala sobre uma coisa. E ele, apesar de ser um senhorzinho já, e de ter um trabalho extenso, enorme, sobre diversos temas, ele está sempre se atualizando e sempre falando sobre as novas pesquisas e o que está bombando assim no mundo shakespeariano. Por exemplo, esses dias eu estava procurando sobre a pesquisa que eu estou fazendo sobre Global Shakespeare, né, o Shakespeare globalizado, as companhias que fazem Shakespeare em outras línguas, essa questão de apropriação cultural e tudo mais, porque tem tudo a ver com a minha companhia, que é a International Actors Ensemble, que é uma companhia shakespeariana internacional, de pessoas de várias partes do mundo, e a gente viaja o mundo fazendo Shakespeare. Então, eu fui me aprofundar nesta temática e buscando também sobre fazer isso na internet, que é o que a gente começou a fazer nessa pandemia. E aí, uma das coisas que eu achei na internet pesquisando foi uma entrevista do Stanley Wells falando sobre Global Shakespeare, né, Shakespeare global, e a revolução digital que está acontecendo no meio da pandemia. Ou seja, ele não só pegou o embalo do que está acontecendo, já estudou, já fez uma entrevista, já falou, já deu opinião, já está lá, a gente só fazer, tá bom, Stanley, obrigada, já me deu todas as respostas, porque ele é assim, ele fala sobre tudo. E vocês vão ver que ele fala realmente sobre tudo, porque eu peguei alguns livros aqui dele para falar para vocês, que vocês vão ver as temáticas. Bom, mas vamos falar sobre a vida dele um pouquinho. Ele nasceu em Hull, na Inglaterra, ele é inglês, e ele fez o curso, né? Ele se formou no curso de English pela University College em Londres. Ele foi professor durante muitos anos, até se mudar para Stratford-upon-Avon, onde ele foi fazer o seu PhD no Shakespeare Institute. Quem não conhece o Shakespeare Institute é o lugar para se estudar Shakespeare. As pessoas do mundo todo vão para lá para estudar Shakespeare. Tem cursos de graduação, de pós-graduação, pesquisa, tem tudo que vocês podem imaginar de Shakespeare. Vocês encontram no Shakespeare Institute,
que fica em Stratford-upon-Avon, e o Shakespeare Institute ele está dentro da Birmingham University, a Universidade de Birmingham. E foi para lá que o Stanley Wells foi para fazer o seu PhD. E quando ele chegou em Stratford, que fica em Stratford-upon-Avon, a cidade de Shakespeare, e se você não sabe muito sobre essa cidade e gostaria de saber, eu indico aqui o vídeo da Bianca, que ela falou sobre isso no último Fala Shakespeare dela, ela contou um pouquinho sobre a cidade de Shakespeare, mas foi para lá que Stanley Wells mudou para fazer o seu PhD e por lá ficou. Ele se tornou um professor de Shakespeare Studies dentro do Shakespeare Institute, e lá ele começou a trabalhar e pesquisar e lançar livros. Ele é um dos maiores editores das coletâneas, das coleções de trabalhos completos de Shakespeare na língua inglesa, que é a coletânea, né, de Oxford e a da Penguin, essas duas editoras. E então, se você está procurando uma obra, né, um livro com os trabalhos completos de Shakespeare, com uma super edição, com a melhor que você pode conseguir, vai na de Oxford ou vai na do Penguin, que são as melhores, e o Stanley Wells, junto, claro, com outros pesquisadores e outros estudiosos e outros editores, fez com que esse trabalho ficasse, ó, maravilhoso. Ao longo da sua carreira, ele escreveu, é claro, também vários livros de várias temáticas, como eu já disse aqui. Ele não só editou as obras de Shakespeare, mas ele escreveu suas próprias obras falando sobre Shakespeare. Como eu já disse, o livro que eu estou usando como base para os Fala Shakespeare, os Fala Shakespeare, que a gente vai fazer sobre os atores shakespearianos, é dele, né, que é o Great Shakespeare Actors, que saiu em 2015, que é maravilhoso esse livro. E outros livros também, que, por exemplo, eu vou dar aqui alguns que são os mais, talvez os mais vendidos, ou os que se saíram melhor, que as pessoas gostam mais, não sei, pode ser, mas os mais são o Reediting Shakespeare for the Modern Reader, que saiu em 1984, o The Oxford Dictionary of Shakespeare, esse dicionário maravilhoso da Oxford sobre Shakespeare, é muito bom, não é o único dicionário de Shakespeare que a gente tem também o dos Crystal, o Ben Crystal e o David Crystal, e a gente já falou sobre ele aqui no Fala Shakespeare, então se você quiser assistir também esse vídeo é só ir lá. Eu comecei a conversa, depois o Fred entrou no meio para falar também, porque vocês sabem como é Fred, ele gosta de se meter nas coisas. Mas esse dicionário do Stanley Wells pela Oxford é maravilhoso. Quem estuda Shakespeare, eu acho que tem que ter, porque ajuda muito. Outro livro, Shakespeare in the Theatre, an Anthology of Criticism, que saiu em 2000. Shakespeare, the Poet and His Plays, que saiu em 2001. The Oxford Shakespeare King Lear, que é sobre o Rei Lear, que saiu em 2001 também. Shakespeare for All Time, que saiu em 2002. Shakespeare & Co., que saiu em 2006, e esse livro é muito interessante porque fala não só sobre Shakespeare, mas também sobre outros autores da época que estavam ali com Shakespeare, então é um livro muito legal, quem gosta de história, inclusive, vai gostar bastante. Tem o Shakespeare, Sex and Love, ou seja, Shakespeare, Sexo e Amor. Quando eu disse que ele falava sobre várias coisas, várias temáticas em Shakespeare, tá aí. Quer um livro sobre sexo e Shakespeare? Temos. Stanley Wells escreveu um que é brilhante. Tá aí. Ele foi lançado em 2010. Shakespeare Beyond Doubt, no qual ele teve como editor também, foi editor junto com, minhas anotações apagaram, junto com o Paul Edmondson, que saiu em 2013. E, é claro, o Great Shakespeare Actors, que saiu em 2015, que é esse que a gente vai usar para falar como base no Fala Shakespeare. Ele não só, é claro, como se isso fosse só, ele não só escreveu e editou Shakespeare e estudou e deu aula sobre Shakespeare, ele encabeçou também algumas pesquisas e o mundo shakespeariano como um todo, né? Acho que qualquer pessoa que quer falar sobre Shakespeare, que quer fazer uma pesquisa, que quer ir atrás de Shakespeare, acaba caindo em Stanley Wells. Foi o que eu falei, eu estava pesquisando sobre algo muito específico e pum, caí lá. Stanley Wells estava falando sobre isso. Né? Então, entre 2006 e 2009, ele encabeçou uma pesquisa em torno do quadro, do retrato de Cobb.
Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse retrato. A gente vai falar sobre ele num outro Fala Shakespeare mais específico, mas eu vou passar aqui por cima sobre que retrato é esse? Que retrato Kolbe é esse? Bom, na vida de Shakespeare, a gente acredita, ou pelo menos Stanley Wells e alguns outros pesquisadores que trabalharam com ele acreditam que pintaram 2 quadros, assim, olhando na carinha dele, encomendados para lá o artista lá, pintar um Shakespearezinho. 2 quadros. Um que já é o oficial e esse outro que é o Kolbe. E conseguiram meio que confirmar que este retrato, né, que a pessoa que está neste retrato é Shakespeare através dessa pesquisa que foi encabeçada pelo Stanley Wells e que, claro, tinham outros pesquisadores de diversas áreas trabalhando junto. Carol, é realmente Shakespeare? Segundo Stanley Wells, sim, esses 3 anos de pesquisa e todas as conclusões que eles tiraram dessa pesquisa afirmam que sim, e fazem Stanley Wells acreditar que este retrato é um retrato de Shakespeare que foi pintado quando ele estava vivo. Será? Eu não sou de duvidar de Stanley Wells, mas tem outras pessoas que duvidam. Então existe aí uma certa, né, um certo bafafá, uma certa controvérsia de que talvez não seja Shakespeare. Outros especialistas dizem que não, que é uma outra pessoa. Mas eu vou falar mais sobre esse assunto, sobre esse quadro e essa controvérsia, e quem é que pode ser, já que não é Shakespeare, num outro episódio de Fala Shakespeare, porque senão a gente fica muito tempo aqui hoje e o foco é o Stanley, não o quadro, certo? Mas eu quis falar sobre isso aqui para mostrar para vocês que a pesquisa dele sobre Shakespeare é bem variada, a ponto dele se juntar com outras pessoas de outras áreas para identificar um quadro de Shakespeare, né? Então realmente é um apaixonado, porque que apaixonado de Shakespeare não gostaria de saber que aquele quadro que está vendo ali, pendurado no museu, foi pintado por um artista que estava olhando para o rostinho de Shakespeare e pintando. Ah, pô, vai dizer que não? Lógico que sim. Por isso que eu concordo com o Stanley. Eu espero que seja realmente. Confio na sua pesquisa. Stanley, tá comigo. Tamo junto. Bom, em 2009 também ele participou de um programa de TV. Ele participou de vários, mas ele participou desse que teve aí um certo rebuliço, foi importante, que foi um programa chamado It's Only a Theory, é apenas uma teoria, que passou na BBC4, BBC4, onde vários especialistas discutiam inúmeras teorias sobre a existência e a autoria das obras de William Shakespeare. E é claro, Stanley foi lá para defender a existência e a autoria de William Shakespeare. E uma das frases que meio que encerrou assim a discussão dele, né, que ele usou e que ficou meio famosinha no meio shakespeariano, é que ele falou o seguinte: anotei aqui, abre aspas, as obras de William Shakespeare foram escritas por William Shakespeare de Stratford-upon-Avon. Eu nem precisaria ter lido isso, porque é fácil de decorar uma frase dessa, eu sou atriz, o mínimo que eu devia fazer era decorar uma frase. Mas essa frase, apesar de ser curta e ser fácil, ela quer dizer muito, porque o que ele está querendo dizer é que William Shakespeare escreveu sim as suas obras e que ele era sim aquele cara que nasceu em Stratford-upon-Avon, daquela família, que passou por aquela escola, que não era um acadêmico, então que essas teorias de que falam que ele era uma pessoa de outro nível social, uma grande besteira, que era uma pessoa da nobreza, é uma grande besteira. Ele, segundo Stanley Wells, William Shakespeare era o William Shakespeare, era este garoto, este menino, este homem de Stratford-upon-Avon que tinha uma mente brilhante para escrever peças. E de novo eu concordo com você, Stanley. Tamo junto. Bom, eu já falei um pouquinho sobre diversas maneiras que Stanley Wells aí esteve no meio shakespeariano, na televisão, no meio da arte, nos livros, editando livro, escrevendo livro, falando sobre todo quanto é temática. Mas isso não é nem, tipo assim, 10% de tudo que este cara fez e de tudo que vocês podem aproveitar e receber deste senhor maravilhoso. Então, se vocês forem pesquisar mais a fundo, ou se vocês tiverem uma temática mais específica de Shakespeare que interessa a vocês,
com certeza Stanley Wells vai estar ali no meio, ele vai ter algo a dizer e pode confiar nele, tá? Porque ele é maravilhoso. Para encerrar, eu gostaria, claro, de dizer que Stanley Wells, além de ter 2 títulos de nobreza concedidos pela Rainha Elizabeth, não que isso mude o trabalho dele, muito pelo contrário, ele recebeu esses títulos de nobreza porque ele fez um trabalho excelente, ele foi reconhecido como isso, tá? Títulos não querem dizer nada, é só um reconhecimento. E outros títulos que ele recebeu que não vieram exatamente da realeza foram o de governador emérito honorário da Royal Shakespeare Company. O que um governador emérito honorário faz dentro de uma companhia de teatro, eu não sei. Mas ele mereceu esse título, que tem diversos nomes, e eu acho interessante a gente falar sobre isso, né? Ou seja, ele é uma figura importante, inclusive para o meio do teatro, né? Inclusive para a Royal Shakespeare Company. Ele recebeu títulos também e prêmios do Globe Theatre, ou seja, ele dentro da comunidade teatral é muito importante, é muito bem quisto. Fora isso, ele é presidente honorário do Shakespeare Birthplace Trust. Se você não sabe o que é isso, recomendo ir lá no videozinho da Bianca que fala sobre Stratford-upon-Avon, mas resumindo, é uma organização, um grupo que cuida da cidadezinha de Shakespeare, dos locais onde Shakespeare passou, ou seja, a casa dele, da família dele, a casa que era dele, que ele morou com a família, né, com a mulher e os filhos, pelo menos no final da vida dele, a casa da Anne Hathaway, que foi a esposa dele, a escola onde ele estudou, né? Quando você vai visitar Stratford-upon-Avon, você passa por vários lugares que faz parte deste grupo de pessoas, que é cuidado por esse grupo de pessoas, e ele é presidente honorário deste grupo, né? E além disso, ele é professor emérito da Universidade de Birmingham. Afinal, a contribuição dele para a universidade, para o Shakespeare Institute, foi enorme. O mínimo que ele merece é o título de professor emérito pela Universidade de Birmingham. E é claro que ele tem diversos outros títulos, diversos outros prêmios aí em diversas outras áreas que a gente não vai ficar falando sobre aqui também, mas se você for pesquisar, tenho certeza que você vai achar. O Stanley Wells, ele continua dando palestras, ele continua escrevendo livros, escrevendo para revistas, escrevendo para jornal. Toda hora ele está falando sobre as coisas, foi o que disse, ele está sempre muito atualizado, sempre falando sobre tudo que está acontecendo no meio shakespeariano. E para provar isso, que todos o amam e que ele está presente em todos os lugares shakespearianos do mundo, eu queria dizer que Stanley Wells estará presente na Jornada Shakespeare do Brasil, que vai acontecer agora em julho. Não presente assim em pessoa, porque vai ser online esse ano, né? Afinal, pandemia. Mas o Stanley Wells estará na Jornada Shakespeare deste ano, falando o que não sei ainda, porque eles não divulgaram qual é o título da palestra dele, mas eu tenho certeza que vai ser um arraso, que vai ser bafônica, que vai ser maravilhosa e todo mundo pode assistir porque vai passar no YouTube. Então eu não sei que horas vai ser, não sei sobre o que vai ser, mas eu sei que eu estarei lá assistindo. E se eu fosse você, eu faria o mesmo. Para descobrir o horário, como participar da jornada, é só entrar nas redes, nas comunidades, nas redes sociais do Jornada Shakespeare. Se você for lá no nosso Instagram, né, @Shakespeare no Brasil, a gente sempre posta os flyers e coisas, fotos que o pessoal da Jornada Shakespeare posta. É só procurar lá que com certeza você vai conseguir essa informação. A jornada vai acontecer entre o dia 27 de julho e o dia 31 de julho online, ou seja, independente do lugar que você estiver, você vai conseguir assistir. Eu tenho certeza que as comunicações, as palestras que vão acontecer serão maravilhosas, porque a Jornada Shakespeare acontece há anos. Eu acho que a primeira jornada que eu fui foi em 2006, eu ainda estava na faculdade fazendo minha graduação, e lá eu conheci muita gente e eu estou sempre lá aprendendo, escutando as palestras, escutando as pesquisas das outras pessoas em diversas áreas, mas que falam sobre Shakespeare. Então fica aí a dica também para fazer isso. Certo? Espero que tenham gostado do meu vídeo sobre Stanley Wells. Deixem um like, comentem, compartilhem, porque afinal esse é o YouTube e eu tenho que fazer a blogueirinha, eu tenho que fazer a YouTuber, não é mesmo?
E se vocês não gostaram, não precisa dizer que não gostou, tá? Pode só desligar o vídeo e seguir na vida, né? E de ódio o mundo já tá cheio, aqui fica só o amor. Beijo e até o próximo Fala Shakespeare, até o próximo Projeto Ensaios, até algum vídeo no nosso Instagram e por aí vai.